manifestação contra o aumento da tarifa em São Paulo começou com 150 jovens do movimento Passe Livre. Pois é histórica a revolta pelo aumento da passagem do transporte público, pois em 1958 morreram 2 pessoas nos protestos de lá. Em 1880, a revolta contra o imposto sobre o preço das passagens dos bondes foi chamada de a Revolta do Vintém, o que representou a primeira reação popular do país. Mas o embate pelo transporte público só foi uma centelha que deu a combustão à massa da classe média brasileira. Centenas de milhares saíram às ruas reivindicando assuntos dos mais variados. No primeiro instante, a legitimação contra o valor da tarifa e pela melhoria do transporte público nas cidades. Todavia, com a repressão policial, balas de borracha, gás de pimenta, bombas, a esmo, o movimento se transformou numa revolta libertária ao poder público que tentou reprimir os populares. E foi que vivemos um momento histórico. Mas com a ampliação do movimento, que se transformou numa espécie de catarse coletiva, percebeu-se logo que não havia líderes e nem pautas definidas. Foi nesse instante que a parte mais torpe da direita fez-se presente, pois é no solo da tergiversação do discurso, no vácuo e pela falta de foco de protestar contra tudo e contra todos, que a direita age sobre o solo do conservadorismo. Houve até o fenômeno que intitulei de udenismo de Instagram. Jovens da classe média indo às manifestações em gozo, regozijando de postar fotos suas nas ruas. As chamas do Itamaraty foram emblemáticas. Em muitos acendeu uma luz amarela, de medo, de receio, de voltarmos aos tempos de desrespeito à democracia, às nossas instituições que lutamos nessas últimas décadas. Porém, analistas, perdidos, repetiam que se tratava de mais um sentimento de indignação que estava guardado no coração do brasileiro. Matutei por esses dias atrás. Sentimento? Na verdade, o país passou por uma descortinação como nação logo após a redemocratização. Tá, tudo bem. A classe política e o judiciário com seus desmandos criaram uma aura de impunidade. Mas não é só isso. Com a democracia não é um fim comum de análise, mas um erro. O importante é observar o processo desde aquela época. Desde nossa Constituição de 88, que criou o Estado de Bem-Estar Social. Logo o governo Collor fez uma estreia abrupta, surrupiando a poupança do povo e protagonizou um final trágico de impedimento. Itamar e a FHC conseguiram a estabilidade da moeda, embora tenhamos enfrentado 3 bancarrotas sérias com a FHC. Com o governo Lula assumindo com a democracia em dia e estabilidade em dia, o nordestino retirante havia ganhado a eleição. O país atacou a miséria. Os programas de transferência de renda e a valorização do salário mínimo, conforme estudos sérios da FGV, IPEA, SEAD, entre outros, foram responsáveis pelo deslocamento de classe de mais de 40 milhões de pessoas. O governo Lula começou um projeto social desenvolvimentista. E pouco mais de uma década, a distribuição de renda, além de fazer justiça social, gerou dinamismo econômico e um mercado de consumo de massa. A mesma classe C, ungida pelo deslocamento de classe, que nos salvou da bancarrota de 2008-2009, a maior desde 1929, é que agora cobra a melhoria do atendimento nos aparelhos públicos. A inclusão social e o acesso aos mercados de bens privados também levou ao entendimento de maior exigência pela garantia desses serviços, como mobilidade urbana, educação e saúde. Mas com o aprofundamento do modelo e a falta de complementação da expansão do investimento em infraestrutura, se fomentaram gargalos estruturais no país, atingindo diretamente a vida do cidadão. O povo quer mais. As vozes das ruas são uma soma de fatores ao fim da travessia de um ciclo. E parece que o governo Dilma se deu conta que não pode ser somente a continuação do governo Lula, pois esse novo ciclo de cidadania, esse sentimento, encerrou o anterior.